Agora a gente vai falar sobre tubulação de água fria, né? Vão ser 2 vídeos aí sobre o dimensionamento da coluna de água fria AF1 no trecho A1. E o vídeo seguinte a gente vai falar sobre o dimensionamento da coluna de água fria AF1 também, só que no trecho A9. Então, começando aqui, né, o que são as peças que a gente tem nos nossos apartamentos da coluna A1? A gente tem dois vasos sanitários com caixa de descarga, 4 pias, 2 tanques e 2 chuveiros elétricos. É importante sempre ver o material, porque o material vai determinar o tipo de tabela que você vai usar, tá bom? Existem tipos diferentes, porque existem tubos rugosos e existem tubos lisos. O tubo de aço galvanizado, por exemplo, é um tipo de aço, é um tipo de tubo rugoso, tá bom? Então, o tipo de material vai determinar o tipo de tabela que você vai usar no decorrer dos cálculos. Então, é bom você sempre prestar atenção nisso. Então agora o que a gente vai fazer primeiro, né? O que é a primeira coisa que a gente tem aqui na tabela para procurar? A gente tem que procurar os pesos de Hunter. O que são os pesos de Hunter? Os pesos de Hunter é que a gente vai encontrar nessa tabela, né? Então, o peso de Hunter é a soma dos pesos relativos das peças que a gente tem dentro de um apartamento. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente tem 2 vasos sanitários com caixa de descarga. Bom, onde que a gente encontra? O que é vaso sanitário nessa tabela? Bacia sanitária, né? E aqui tá falando que é uma bacia sanitária especificada, sendo como uma caixa de descarga, né? Sendo com caixa de descarga. Então a gente vai pegar essa primeira linha aqui, que tem o peso relativo de 0,3. Então, se a gente tem 2 vasos, a gente tem que o peso só de vasos sanitários, a gente já tem um peso aí de 0,6. Qual que é o outro que a gente vai pegar aqui? A gente tem 4 pias. Quando a gente tem 4 pias e não está especificado o que a gente vai usar a torneira comum, tá bom? Então, aqui, ó, pia com torneira ou misturador de água fria e não com a torneira elétrica. Então, a gente vai pegar aqui a pia, que vai ser igual a 0,7, só que a gente tem 4 pias, então a gente vai multiplicar esse valor. Outra coisa que a gente tem 2 tanques. A gente tem 2 tanques, sendo o peso dele igual a 0,7 também, então a gente faz mais uma multiplicação. Depois a gente tem os chuveiros elétricos, chuveiro elétrico, registro de pressão, igual a 0,1. Então, se a gente tem 2 chuveiros, a gente tem aí 0,2. Legal, aí agora a gente soma esses valores, né, que é 0,6 com 2,8 mais 1,4 mais 0,2. Então a gente tem que o nosso peso de Hunter simples é igual a 5, tá bom? O que é o peso de Hunter simples? É o peso de Hunter de cada apartamento, tá? Então, bom, na coluna, no trecho A1, que é o trecho que a gente vai calcular nesse vídeo, é o 9º pavimento, tá bom? Lembrando que o nosso prédio que a gente está calculando, ele tem 9 andares, então o 9º apartamento é a cobertura. E o peso de Hunter simples, ele equivale a um apartamento só. Então a gente vai ter que, no 9º pavimento, com um apartamento, o peso de Hunter vai ser 5, que é a soma desse aqui, certo? Mas, independente de a gente calcular do 9º pavimento, calcular do 5º pavimento ou calcular aqui do 1º pavimento, o peso de Hunter vai ser 5 também, o peso de Hunter simples, porque ele equivale a um apartamento só. Então, independente de onde você pegue, o peso de Hunter vai ser 5 simples. Quando for simples, o peso de Hunter vai ser 5 nesse caso, né? Então, beleza. Aqui a gente já tem, pode ver desde o começo, esse 32 tá aqui. Por que ele tá aqui? Esse 32 a gente adota, tá bom? É o número que a gente acha que vai atender, é o diâmetro que a gente acha que vai atender. E aqui a gente vai ver depois algumas especificações para saber se 32 vai atender ou não. Por exemplo, ver que a nossa velocidade, que a gente vai calcular já daqui a pouco, ela não pode passar de 3 metros por segundo. Se passar, a gente vai ter que aumentar o diâmetro
desse cano, tá bom? E aí a gente vai fazer as contas de novo até atender o critério de velocidade. Outra coisa que a gente vai ver de atender critérios vai ser impressão da extremidade, tá bom? Que a gente vai ver mais pra frente e a gente especifica. Bom, legal. Agora, o que a gente vai fazer aqui, continuando a nossa conta? A gente precisa saber o peso acumulado. Lembrando que o pavimento é o pavimento 9. Então, se a gente já tem 9 andares, a água, para ela chegar no nono pavimento, por quantos apartamentos ela vai passar? Por quantos andares ela vai passar? Vai passar por um só. Então, no nono pavimento, o peso acumulado de Hunter vai ser 5 também, porque vai passar só pelo apartamento que a água vai acabar entrando e a gente está calculando. No caso do pavimento 1 é ali como se fosse o térreo, né? Então, por quantos apartamentos... Se a gente tem 9 apartamentos, a gente tem 9 andares no total, por quantos apartamentos a água vai passar até chegar lá no primeiro pavimento? Por 9 andares. Então, a gente faz a multiplicação do peso simples de Hunter pela quantidade de andares que a água vai passar. No nosso caso, vai ser 9. Então, a gente tem um peso acumulado de 45, um peso acumulado de 45 aí de peso de Hunter. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa calcular a nossa vazão, né? Como que a gente calcula a vazão? A gente vai calcular sendo igual a 0,3 multiplicado pela raiz quadrada da soma dos pesos de Hunter. A soma dos pesos de Hunter a gente já calculou, que é 5. Então, a gente faz essa conta, que vai dar igual a 0,67 litros por segundo, tá bom? É bom prestar atenção aqui em cima, que aqui em cima estão as unidades que a gente vai precisar encontrar os nossos valores. Tá, legal, a gente já tem a nossa vazão, então a gente coloca lá em cima. Agora, a próxima coisa que a gente vai precisar calcular é a velocidade, que já vai ser um dos requisitos para ver se os nossos 32 milímetros de diâmetro que a gente anotou tá certo. Então, a velocidade a gente calcula sendo igual a 4.000 multiplicado pela vazão dividido por π multiplicado pelo diâmetro ao quadrado, tá? Então, vamos lá, que esse valor... diâmetro aqui, lembrando que a gente está calculando com o diâmetro nominal, tá bom? Não é o diâmetro interno. O diâmetro interno ele vai ser um pouquinho maior aqui, 32 ponto alguma coisa, é um númerozinho quebrado. Nesse caso, da velocidade, a gente vai calcular sendo como o valor nominal. E esse valor vai ser igual a 0,83. O valor que eu tinha falado aqui para ver se 32 milímetros já tá certo, é ser menor do que 3 metros por segundo. No nosso caso aqui, foi menor que 3 metros por segundo? Foi, então beleza, dá pra usar. Vamos continuar, vamos manter os 32 milímetros. E a gente substitui em cima. Agora a próxima coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai calcular as nossas perdas de carga, né? A gente vai ver as peças que a gente tem. Lembrando que essa tabela é uma tabela aí de tubos rugosos, porque a gente está usando material de aço galvanizado. Se fosse um tubo de PVC, a gente usaria outro tipo de tabela, porque tem perdas diferentes, tá bom? Então vamos lá. Aqui, o que a gente tem, né? A gente tem o cano saindo daqui da água. Lembrando que a gente está calculando a coluna F1, tá vendo? F1, F2, F3, F4. A gente calculando a coluna AF1, a gente vai calcular no nono pavimento e aqui no trecho A, tá bom? A1, que é esse trecho aqui. Então a gente vai calcular até esse pavimento. Quais são as peças que a gente tem aqui, né? Saindo o cano aqui e descendo, a gente encontra aqui um cotovelo de 90 graus. Continuando aqui, quando chega aqui, a gente encontra um T de passagem lateral, né? Porque vai 90 graus a água vem para cá e vem para cá também. Continuando aqui, a gente vai ter um T de passagem direta. Por que um T de passagem direta? Porque a água ela vem aqui e ela passa direto para cá e ela faz uma curva só de 90 graus para baixo. Então é um T de passagem direta. Outra coisa que a gente vai ter vai ser aqui um outro cotovelo, igual esse daqui, né? Um cotovelo de 90 graus. E aqui a gente vai ter mais um T de passagem direta. Então vamos lá. A gente tem dois cotovelos de 90 graus, né? Que é um aqui e o outro aqui, sendo que a gente vai encontrar no nosso diâmetro de 32, ó, cotovelo de 90 graus, igual a 1,2,
tá vendo? E multiplicamos por 2 porque a gente tem 2 cotovelos. Outra coisa que a gente vai fazer é pegar os nossos T's de passagem direta. Quantos T's de passagem direta a gente tem? A gente tem 2 T's. Um é aqui, que a água ela vem, ela passa para cá, e o outro é aqui, já na entrada do nosso apartamento. Então a água desce para cá. A gente tem 2 T's de passagem direta, procurando o nosso diâmetro de 32 aqui. T de passagem direta vai ser igual a 0,2, multiplicando por 2, porque são 2 T's. A gente tem um T de passagem lateral, que é esse daqui, né? Água 90 graus para lá, 90 graus para cá. Então, se a gente tem um só, a gente olha na nossa tabelinha quanto que dá. É igual a 1,7. Legal. O que mais que a gente tem aqui? Tem mais alguma coisa? Não, a gente já somou tudo, né? Então, agora só falta a gente totalizar esse valor que dá igual a 4,5. E isso é de L equivalente, é o nosso comprimento equivalente. E de L real, que é o nosso comprimento total, o que a gente tem? A gente vai somar todos esses valores que a gente tem aqui, certo? Então a gente vai somar aqui, ó, 1, tá bom? Que é a distância daqui, saindo da caixa d'água até fazer essa curva de 90 graus. A gente já tem o valor aqui em cima. Bom, é o valor daqui, dessa curva de 90 graus até chegar nesse T, quanto que é? A gente olha aqui no cantinho do projeto, tem 2 metros. Aí a gente faz o cálculo aqui, que é de mais 3,5, vem pra cá, tem mais 4 metros, e até chegar na nossa entrada do nosso apartamento a gente tem mais 2 metros. Quanto que deu isso? Deu 12,5. Então, qual que é o nosso L total? O que é o L total? É a soma do L equivalente mais o L real. Nosso L total vai ser igual a 17 metros, tá bom? Então, a gente já pega aqui a nossa tabelinha, a gente substitui os nossos valores aqui, né? Então, ó, de comprimento real a gente tem 12,5, de comprimento equivalente de 4,5 e o nosso comprimento total é 17. Agora, continuando aqui, né? A gente tem os nossos J's, tá bom? Que são as perdas unitárias. A gente tem fórmulas diferentes. Por quê? Essa fórmula aqui, ela é para tubos rugosos, tá bom? Quais são os tipos de tubos rugosos? São aço carbono, aço galvanizado ou não? E aqui a gente tem esse outro J aqui embaixo, que são já para tubos lisos, né? Que são tubos de plástico, cobre ou de liga de cobre. Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pegar, lembrando que aqui no D do J, a gente vai calcular com o nosso diâmetro interno, tá bom? Diferente do que a gente fez lá para calcular a velocidade. Então, qual que é o nosso diâmetro interno aqui dos 32 milímetros? A gente olha aqui, diâmetro interno sendo igual a 32,8, tá? Então, a gente substitui aqui. Essa é a vazão que a gente já encontrou antes e o diâmetro interno, que é de 32,8. Nosso resultado é igual a 0,038 metros de coluna d'água por metro. E agora, como que a gente faz para a gente calcular a nossa perda de carga? Multiplica pelos 17. O que é os 17? Os 17 é o nosso comprimento total, é o nosso L total. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem os nossos 6 metros. Por que a gente tem 6 metros menos 0,646? Agora, isso aqui é para a gente calcular a nossa pressão na extremidade, tá bom? Que é um dos requisitos para a gente saber se a gente adotou o diâmetro certo. Então, a velocidade que a gente tinha visto, ela não podia passar de 3 metros. E aí eu tinha comentado que tinha mais um check para a gente fazer, para ver se a gente tinha adotado o diâmetro certo. O check era a pressão na extremidade. Que a pressão na extremidade é exatamente isso que a gente está calculando aqui agora, que é a diferença entre a altura manométrica, tá? O que é a altura manométrica? É a altura aqui de onde a gente tem o nível da água até chegar no apartamento. Então, 2, e a gente tem 6 metros. E então, a pressão na extremidade vai ser essa altura manométrica menos a perda de carga. A perda de carga foi isso aqui que a gente acabou de calcular, que a gente está colocando aqui embaixo. E essa diferença, ela não pode ser menor do que 3 metros de coluna d'água e não pode ser maior do que 40 metros de coluna d'água. Então ela tem que ficar nesse intervalinho e atender lá os critérios de velocidade também. Se bateu esses dois critérios, então o diâmetro que a gente adotou tá certo, tá bom? Dá para usar. Nesse caso,
A gente está com um número maior que 3 aqui, metros de coluna d'água, e menor do que 40 metros de coluna d'água. Então, a gente acertou, tá bom? A gente pode colocar ali que a nossa pressão na extremidade é de 5,3 metros de coluna d'água. E o próximo vídeo a gente vai fazer essas mesmas contas, só que para o trecho A9, que é o primeiro pavimento.